Olá pessoal, aqui é o professor Luismar e essa é mais uma dica de matemática. Na aula de hoje, fatoração de expressões algébricas. Bom, vamos lembrar um pouquinho, primeiro o que é fatoração, né? Então, por exemplo, digamos que eu tenha um número aqui, 36. Né? Quem é o 36? Se nós pegarmos o 36 e fatorar ele, fatorar o que é, né? Eu dividir sucessivamente o 36 por números primos, é um tipo de fatoração, né? Então eu vou ter, por exemplo, aqui, até chegar em 1. Então 36 por 2 dá 18, que dá por 2, que dá 9, que dá por 3, que dá por 3, dividido por 3 dá 1. Então 36 dividido por 2 dá 18, 18 dividido por 2 dá 9, 9 dividido por 3 dá 3, 3 dividido por 3 dá 1. Finalizei a fatoração. Logo, o 36 pode ser escrito da forma fatorada em 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. E por que nós chamamos de forma fatorada, né? Porque quando vocês fazem uma continha, por exemplo, né, quando a gente faz lá 2 vezes 3, eu tenho 6, né? Sempre tem aquela frase, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Né? O que significa isso? Fator, né, são os elementos de uma multiplicação. Então aqui eu tenho o fator 1 e aqui eu tenho o fator 2. E o produto, que é o resultado da multiplicação, é o 6. E a ordem dos fatores não altera o produto, porque 2 vezes 3 ou 3 vezes 2 dá 6. Tá? Então, quando nós falamos em fatoração, é escrever um número, né, no caso o número, tá, em fatores. E aqui eu resolvi escrever em fatores primos, mas eu poderia escrever de várias formas, né? Como, por exemplo, deixa eu dar alguns exemplos diferentes para vocês aqui. Nós podemos escrever o 36, então, como sendo 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Eu posso escrever o 36 como sendo 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9, 4 vezes 9. Eu posso escrever o 36 como sendo 2 vezes 2, 6, vezes 2 vezes 2, 6. Também posso escrever o 36 como sendo 12 vezes 3. Então eu posso escrever o 36 de diversas formas fatoradas. Então a palavra fator, né, vem lá da multiplicação, onde um fator vezes outro fator me dá o produto, o resultado final, né, como a gente já vinha visto aqui nesse exemplo. Então isso é fatoração numérica. Agora a gente vai ver fatoração algébrica. O que é uma fatoração algébrica, né? Agora, seguinte, né? Então, se eu quiser saber a área total desse retângulo, o que eu tenho que fazer? Tem várias formas, né? Uma forma de calcular a área total deste retângulo é somando as áreas de cada um desses retângulos menores. Então, por exemplo, a área desse retângulo é base vezes altura. A base aqui é x, né, porque é a mesma medida, e a altura é a. Então fica ax, altura vezes base ou base vezes altura. Aqui eu vou ter o meu AY, porque a base é y e a altura é a, e aqui a base é z e a altura é a. Então eu vou ter AZ. Então se eu quiser saber a área total, basta eu somar AX mais AY mais AY mais AZ. Ok? De uma outra forma, eu também posso calcular a área total da seguinte forma. Eu sei que a base é x mais y mais z, que é toda essa área aqui, né? X mais esse y mais z, e a altura é a. Desta forma, a minha área ficaria base, que é x mais y mais z, vezes a altura a. Como a ordem dos fatores não altera o produto, eu posso escrever assim. Então, notem que esta área total e esta área é a mesma coisa. Só que tem um detalhe. Essa primeira área que eu tenho aqui, notem que eu tenho um trinômio, né? E logo, se eu tenho um trinômio, eu também tenho um polinômio. Então, este cara aqui nós chamamos de forma polinomial. Então, aqui nós temos a forma polinomial. Já aqui embaixo, nós temos, notem que eu tenho a vezes x mais y mais z. Ou seja, eu tenho uma fatoração. O que é uma fatoração? Fator 1 é o a e o fator 2 é esse trinômio aqui, ó, x mais y mais z. Então, esse cara aqui, nós dizemos que ele é da forma fatorada. Tá? Então, ax mais ay mais z, mais az, é forma polinomial. Quando eu calculo dessa outra forma, né, fazendo a área total de uma vez só, né, então eu tenho a, que é a altura, vezes x mais y mais z, que é a minha base, eu tenho a forma fatorada. E nesse vídeo eu vou ensinar vocês a como fazer, transformar da forma polinomial e trazer para a forma fatorada. Okay? Então nós vamos aprender algumas técnicas de como fazer isso. Continuando, né? Métodos para fatoração.
colocando em evidência. Colocar em evidência é o seguinte: suponha que eu tenha a seguinte situação. Eu tenho, por exemplo, o polinômio 4x² y ao cubo menos 12x ao cubo y na quinta mais 18x² y. Como que eu faço para colocar, escrever este polinômio, né, na forma fatorada, ou seja, na forma que ele seja um polinômio vezes outro polinômio? Uma das formas de fazer isso é colocar em evidência. Então, colocar em evidência exige uma série de passos. O primeiro deles é colocar, então, fatorar os coeficientes. Quais são os coeficientes que eu tenho? Eu tenho o 4, 12 e o 18. Então, eu vou fatorar o 4. Fatorando 4 dá por 2. 4 dividido por 2 dá 2. 2 por 2 dá 1. Eu também tenho o 12, onde eu vou fatorando ele. Eu vou ter 2, que dá 6. 6 dividido por 2 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. E o 18, da mesma forma, 18 dividido por 2 é 9. 9 dividido por 3 é 3. 3 dividido por 3 é 1. E agora, qual é o fator comum, né? A palavra-chave da fatoração, quando coloca em evidência, é achar o fator comum, ou seja, né, uma parte da multiplicação que seja igual para todos os elementos do polinômio. Notem que aqui eu tenho 2 número 2, aqui eu tenho 2 números 2 e aqui eu tenho 1 número 2. Então eu vou colocar apenas 1 número 2, ele é o fator comum. O 2 aparece em todos os números, no 4, no 12 e no 18. O 3, ele não aparece no 4, então eu vou usar como fator comum o número 2, ok? Agora, depois que eu fiz isso com os números, eu vou fazer a mesma coisa com as letras. Eu vou evidenciar as variáveis, ou seja, quais são as letras que aparecem em todos os termos do polinômio. Notem que o x e o y aparecem em todos. Depois que eu coloquei aqui, esse cara aqui, eu vou escrever o menor grau, né? Qual é o menor grau do x? Ó, aqui eu tenho grau 2, grau 3 e grau 2. Então o x que aparece em todos é de grau 2. E o y eu tenho grau 3, grau 5 e grau 1, que não aparece é 1, né? Então o y tem grau 1, que eu vou colocar em evidência. Feito isso, eu vou dividir o polinômio dado pelo fator comum. O fator comum é esse vermelho aqui, ó, 2x² y. E agora, simplesmente, eu vou pegar esse polinômio dado e vou dividir por esse cara aqui. Então, notem que eu tenho 4x² y ao cubo divididos por 2x² y. Para quem não lembra como faz, ó, pode escrever separadamente, né? Divididos por 2x² y. 4 divididos por 2, 2. x² por x², a gente corta porque eles são iguais, tá? Então vai dar 1, né, a divisão. Y ao cubo por y dá y². Menos, porque o menos aqui, menos por mais dá menos. Da mesma forma, 12 divididos por 2 dá 6. X ao cubo divididos por x² dá x. Y na quinta dividido por y dá y na 4. Para quem não lembra, né, por que faz essas coisas, né? Quando eu divido uma variável por ela mesma, o que eu faço com os expoentes? Nós diminuímos os expoentes. Ó. Então, y ao cubo por y na 1 fica y, 3 menos 1, e y ao quadrado. Por isso, esse y ao quadrado aqui. Continuando, né? Mais com mais dá mais. 18 divididos por 2 dá 6. x² por x² dá 1. E y dividido por y dá 1 também. Logo, a forma fatorada deste polinômio que eu escrevi é exatamente esse outro aqui. E por que forma fatorada? Porque nós temos um fator vezes outro fator. Então, forma fatorada é simplesmente escrever assim, ok? Então, isso é colocando em evidência. Agora veremos um outro método, né, para colocar fatores comuns, né, para escrever da forma fatorada. Agora vamos fazer então um outro método, que é o método por agrupamento, né? Como que funciona esse método por agrupamento? Notem o seguinte: suponha que eu tenho aqui o seguinte polinômio: 2xy menos y mais 2x ao cubo menos x². Como que fica esse polinômio aqui da forma fatorada, né? Bom, primeira coisa, quando nós vamos fatorar, a gente tem que pensar o seguinte: eu posso colocar alguma coisa em evidência aqui? Vamos ver. Eu tenho 2xy menos y mais 2x ao cubo menos x².
Notem que não tem nenhum fator numérico, né, que eu posso colocar em evidência. Também o x não aparece em todos, ó, e o y também não. Logo, eu vou ter que fazer por agrupamento. O que é fazer por agrupamento? É agrupar os valores, né? Então, em grupos, ó, aqui eu tenho um grupo, aqui eu tenho outro grupo. E por que eu fiz dessa forma? Notem que aqui eu tenho y nos dois e aqui eu tenho x nos dois. Então, eu vou fazer por grupos. Aqui eu posso colocar em evidência, então números a gente já viu que não tem. Então, aí eu volto para o primeiro método, ó, colocar número em evidência. Não tem número em evidência. Segundo, evidenciar as letras que são comuns. Notem que aqui só o y é comum. Segundo, terceiro passo, escrever o menor grau. O menor grau de y é o próprio y, que é 1. E o último é dividir o polinômio dado pelo fator comum. Então, 2xy divididos por y, 2x. Menos y por y, menos 1. Mas, quem que eu posso botar em evidência agora aqui, já que eu estou fazendo por grupos, né, por agrupamento? Notem que o número eu não tenho nenhuma evidência. Letra aparece x nos dois. O menor grau é 2. Tá? E agora eu vou dividir o polinômio. 2x ao cubo por x dá 2x. Menos 2x quadrado dividido por mais x quadrado vai dar menos 1. Né? Então basta fazer essa divisão, vou encontrar esse cara. E aí notem o seguinte, ó, nesse caso aqui eu tenho 2x menos 1 e 2x menos 1. Notem que eles são fatores, ó. Aqui eu tenho uma multiplicação e ele faz parte, ele é um fator. Logo eu posso botar este fator em evidência. Colocando 2x menos 1 em evidência, quem é que sobra? Agora eu vou dividir, ó, y vezes 2x menos 1 divididos por 2x menos 1, obviamente que vai sobrar só o y. Mais o que é? X quadrado. Porque a hora que eu dividir 2x quadrado menos 2x, vezes 2x menos 1 por 2x menos 1, quem é que sobrou? X quadrado. Prontinho. Esta é a forma fatorada do polinômio amarelinho. Ó. Então, 2x menos 1 vezes x mais x quadrado. Então, isso é fazer por agrupamento, ok? Vou fazer só mais um exemplo aqui, né? Só para vocês terem mais um pouco de ideia aqui como que faz. Imagina o seguinte, ó, eu tenho AB menos B menos A ao cubo mais A quadrado. Como é que faz agora? Mesma coisa. Notem que eu não tenho a mesma letras em todos, eu não tenho números que eu posso colocar em evidência, então eu vou fazer por agrupamento. Porque aqui eu tenho B e aqui eu tenho A. Colocando B em evidência, notem que eu fico com A menos 1. Porque AB dividido por B dá A. Menos B dividido por B dá menos 1. E agora vem uma coisa interessante. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui o A quadrado em evidência. Notem que o A quadrado em evidência é por quê? Porque eu tenho o A em todos e o menor grau é 2. Fazendo a divisão, olha o que acontece. Eu tenho menos A ao cubo dividido por A quadrado vai dar menos A. Mais A quadrado dividido por mais A quadrado vai dar mais 1. Observem que eu não tenho o mesmo fator para botar em evidência agora. Ó, porque aqui eu tenho A menos 1 e aqui eu tenho menos A mais 1. Mas, se eu transformar esse sinal de menos aqui, esse mais aqui, em menos, é porque eu acabei colocando o menos em evidência. Então, o que vai acontecer? Quando eu fizer isso, vou acabar trocando o sinal de todo mundo. Então, notem, aqui eu vou colocar o menos A em evidência. Então, quando eu fizer A ao cubo divididos por menos A quadrado, eu vou ter mais A. E quando eu fizer mais A quadrado divididos por menos A quadrado, eu vou ter menos 1. E desta forma eu consigo ter um fator comum de novo. E aí eu coloco, ó, A menos 1 em evidência, vai sobrar quem? O B menos o A quadrado. Pronto, tenho a forma fatorada do polinômio. Tá? Então, se esse menos virar um mais, eu tenho que mudar o sinal dentro do parênteses. Tá? Então, para resumir, ao trocar o sinal de um fator, eu troco o sinal de todos os elementos, né, dentro do parênteses. Ok, pessoal? Então, essa é a forma por agrupamento. Bom, pessoal, então agora a gente vai ver o último método, né, que a gente vai trabalhar, que é usando produtos notáveis. Né? Então, o que são produtos notáveis? Né? Tem um linkzinho no vídeo abaixo, quem quiser assistir, né?
Mas produtos notáveis, né, é aquela forma bem simples de resolver um produto, que é o seguinte, ó. Então aqui nós temos, ó, os três produtos notáveis, né, bem básicos, que é o seguinte: quadrado da soma, né, então o quadrado da soma é onde é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, quadrado da diferença, que é o menos, né, que vai dar o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, e o produto da soma pela diferença, onde eu tenho o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, né? Bom, como a gente quer agora sair de um polinômio e ir para a forma fatorada, na verdade o que a gente quer fazer é vir da direita para a esquerda, né? Ou seja, sair da forma polinomial e chegar na forma fatorada, que são esses caras aqui da esquerda. Então, por exemplo, né? Suponha que eu tenha o seguinte, ó, eu tenho 2x menos 2x, não, deixa eu fazer um exemplo aqui mais simples primeiro, né? Vamos fazer assim, ó, x quadrado menos 10x mais 25, mais 25, mais 10. Bom, o que nós temos aqui? Notem, se eu vou colocar, usar a forma fatorada desse polinômio, o que vai acontecer, né, da forma fatorada? Primeiro, vamos ver se dá para colocar alguma coisa em evidência. Não tem nada que dê para colocar em evidência aqui, né? Em todos os termos, né? Não tem nenhuma letra que aparece em todos. Logo, eu não tenho como fazer direto por método para colocar em evidência. Também não posso separar por grupos, porque para grupo tem que ter no mínimo 4 itens. E eu não tenho 4 itens aqui para colocar em evidência. Então, usar o método usando produtos notáveis. Notem que aqui nós temos um trinômio, né? Temos 3 termos, ó. Um termo, 2 termos, 3 termos. Aí eu olho lá no produto notável. Qual dos 3 produtos notáveis tem trinômio como resposta, né? Notem que eu tenho o quadrado da soma e o quadrado da diferença, que são trinômios, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3. O outro é só 2 termos. E agora? Agora notem que esse elemento aqui do meio é positivo. O único trinômio do produto notável que é positivo é o quadrado da soma. Logo, este trinômio, ele tem origem, possivelmente, no quadrado da soma. E como que eu vou descobrir, então, quem são esses dois elementos aqui? Quem é o meu A e meu B, né? Tirando a raiz quadrada dos elementos da ponta. Ó. Então, por exemplo, se vocês observarem, eu tenho o quadrado da soma é A mais B ao quadrado é igual ao quadrado do primeiro, depois lá no final, mais o quadrado do segundo. Ou seja, esses dois elementos da ponta estão ao quadrado. Para eu voltar para cá, eu tenho que tirar a raiz. Então, qual é a raiz quadrada de x quadrado? É x. E qual é a raiz quadrada de 25? É 5. Pronto. A forma fatorada deste trinômio é x mais 5 ao quadrado. E se nós testarmos, vai dar certinho, ó. Quadrado da soma é o quadrado do primeiro, x quadrado. Ok. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes x, 2x, vezes 5, 10x. E 5 ao quadrado, 25. É o seguinte. Notem que aqui eu tenho, ó, x na quarta, vamos botar 9x na quarta, menos 81. Notem que agora eu tenho que colocar da forma fatorada esse polinômio. Primeiro, não tem nenhum número que eu possa colocar em evidência? Até tem, né? Eu tenho 9 aqui, ó. Tá? Mas eu não vou fazer isso agora. Imaginem o seguinte. Então vamos fazer. Eu tenho 9, né? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu colocando 9 em evidência, eu vou ficar com x na quarta, menos 81 dividido por 9, dá 9. Pronto. Foi a primeira forma fatorada que eu fiz, colocando em evidência. Olhando agora dentro do parênteses, né? Eu não posso colocar nada em evidência aqui, mas notem que eu tenho uma coisa menos outra. Uma coisa menos outra tem cara do produto da soma pela diferença. Logo, este carinha aqui vai ser 9 vezes, quem é que é x na 4 menos 9? Esse cara aqui é o produto da soma pela diferença. Como que eu sei isso, né? Notem que o 9 tem raiz. Raiz de 9 é 3. E a raiz de x na 4 é x quadrado. Quem não lembra como que tira a raiz de polinômio, né, de monômio, né, basta dividir o expoente por 2, né, quando ele é par. Então eu vou ter aqui, ó, x quadrado. Então aqui eu tenho x quadrado, e aqui eu tenho, ó, a quadrado menos b quadrado é a mais b vezes a menos b. Então aqui está o meu a, aqui está o meu a. E a raiz de 9 é 3. Pronto, esta é a forma fatorada desse polinômio.
Um último exemplo, um pouco mais simples, né? Imaginem vocês que eu tenha x na sexta menos 16. Como é que fica esse cara? Tenho dois termos, então ele é o produto da soma pela diferença, aonde x na sexta, raiz quadrada é x ao cubo, que é metade de 6. E o meu segundo, que é 16, raiz de 16 é 4. Prontinho. Essa é a forma fatorada desse polinômio. Tá, pessoal? Então esses são os 3 métodos de fatoração. Tá? Espero ter ajudado vocês e até a próxima.